é Verdão, Alex Mineiro avassalador. Um abraço para você, muito boa noite, André York, meus amigos do Arremate Final pela Banda B. Eu estive realmente em Curitiba, fiquei em Curitiba trabalhando pela antiga Rádio Cidade, hoje Rádio Globo, na temporada de 97 para 98. Inclusive tive o privilégio de transmitir o Mundial, a Copa do Mundo de 98 da França, através do microfone da Rádio Cidade de Curitiba, antiga Rádio Cidade. E eu voltei ao Rádio de São Paulo, a Rádio Record, justamente depois dessa temporada na Copa do Mundo de 98 na França, e eu tive o privilégio de voltar ao Rádio de São Paulo e também ao Estado de São Paulo. Mas, por outro lado, infelizmente, tive que deixar a agradável, a sempre aconchegante cidade de Curitiba, capital de todos os paranaenses, não, André? E a concentração, é verdade que você se concentra antes de narrar uma partida de futebol, Vinícius? Comecei realmente a me aperfeiçoar nesse quesito de me preparar melhor para uma transmissão de futebol, seguindo os conselhos do mestre Pedro Luiz Paulialo, que me dizia o seguinte: narrador de futebol, meu amigo, o profissional que quer encarar a profissão de uma forma séria e ser realmente, literalmente um profissional, ele precisa, acima de tudo, se preparar como um jogador, como um atleta de futebol, um atleta que vai jogar uma partida no dia seguinte. Isso quer dizer o seguinte, que nós, narradores esportivos, precisamos estar, primeiro, com 100% da nossa condição de garganta, de voz, com o nosso instrumento de trabalho. Segundo, a gente tem que dormir cedo, a gente tem que se concentrar ao máximo durante todo o dia, mentalizar e ao máximo absorver as informações, estudar o jogo que você vai transmitir e se concentrar ao máximo. Então, André, costumo dormir cedo, levanto um pouco mais tarde no dia da partida do jogo que eu tenho que narrar, costumo comer muito pouco, me alimento de uma forma muito light, né, durante o dia, se o jogo é à noite, e se o jogo é à tarde, ou aquele almoço de leve, né, para contribuir, para colaborar para a narração, e é dessa maneira que a gente se prepara, estudando o máximo possível e chegando no estádio de futebol já ciente do jeito que os times jogam, as prováveis formações das duas equipes, não uso qualquer outro artifício, uma pastilha para melhorar a voz, esse tipo de coisa. Graças a Deus, Deus é muito bom comigo até hoje, não precisei nunca em uma transmissão, viu, André e amigos da Banda B, utilizar nenhum medicamento, por enquanto ainda, né, André? E os bordões, as frases prontas, a gente faz a pergunta para vários narradores aqui, alguns concordam, alguns utilizam os bordões, as frases prontas, outros já são contra. E você, Jorge? Olha, ultimamente que eu comecei a usar 2 bordões, até para identificação fica melhor do nosso ouvinte, né? Que pelo bordão ele já sabe mais ou menos quem é o narrador, ou pelo estilo até mesmo de transmissão. Porque Osmar Santos, na minha modesta opinião, foi o grande nome do rádio esportivo dessa nova geração, mudou literalmente o jeito, o modo, né, a configuração do narrador narrar uma partida de futebol. Então a gente tem que deixar o Osmar Santos como o concurso, que na minha opinião também nós não vamos ter o surgimento no país de um novo narrador esportivo com os mesmos métodos, a mesma inteligência, a mesma malícia, o mesmo carisma que teve o nosso querido Osmar Santos quando utilizando o microfone para transmitir futebol. E para aqueles que gostam um pouquinho de experiências, para saber que a vida, ela é dificultosa, ela tem realmente seus obstáculos, mas aqueles que estão preparados para superar, como no caso do Osmar Santos, a vida é muito gostosa para ser curtida e vivida na sua essência. Então, com relação aos bordões, eu utilizo 2 bordões, que primeiro é o audácia pura, quando a gente se manifesta transmitindo os jogos pela Rádio Record no momento, que é a minha emissora aqui em São Paulo, um time está atacando, então vamos lá, tricolor, é o São Paulo no ataque, audácia pura, tricolor. E isso você carrega o torcedor do São Paulo junto com você em busca daquele momento de êxtase, o momento do gol. E o outro quando o cara chega lá e marca o gol, né? Quando o jogador vai para a rede, quando ele realmente detona numa partida, ele é o grande craque, a grande figura, a grande personalidade do jogo, e aí eu rotulo esse jogador como o avassalador. E é um termo que a gente tem usado aí nos últimos 2, 3 anos e que foi muito bem digerido e absorvido pelos nossos ouvintes. Cito outro gênio do rádio esportivo, também o saudoso, né, eu dizia do Pedro Luiz, mas o Fiore Gilhote, é verdade, uma pessoa muito boa que eu acompanhei, que eu tive o privilégio de trabalhar na equipe dele, ser convidado inclusive para a Rádio Record, para trabalhar na Record pelo próprio Fiore Gilhote. Crepúsculo de jogo, apito árbitro, torcida brasileira, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, é fogo, é fogo, é fogo, é gol. Da história mais recente,
um que eu me espelho até hoje, eu acho um baita profissional, uma pessoa maravilhosa, e ele, infelizmente, o rádio perdeu na saída dele para a televisão, mas eu tenho uma admiração muito profunda pelo profissional Luiz Roberto Demúcio. Eu tenho o privilégio de ser amigo particular pessoal do Luiz Roberto, e o rádio perdeu e a televisão ganhou, né? É que ele perde e ganha, que você comentou no início, e não acontece só com o rádio paranaense, o rádio de Curitiba, por não segurar, de repente, alguns grandes talentos, alguns grandes narradores que passaram por aí, por Curitiba, né? Tempos depois da Aerosmar Santos, ele eu considero um dos grandes ídolos que eu tenho, costumo me espelhar. Tanto é que um bordão que eu utilizo até para juntar-se à minha vinheta, quando ela é acionada ao meu nome, é sempre na direção da emoção. O Luiz Roberto usava sempre no caminho da emoção. A hora que o Luiz Roberto deixou o rádio e se transferiu para a televisão, para a Rede Globo, eu aproveitei também como ídolo que eu tenho. Uma homenagem. Eu sou fã incondicional do Luiz Roberto. Eu falei, pera um pouquinho, se o Luiz já não está mais no rádio, eu vou dar uma mudadinha nisso aí. Eu vou tirar no caminho e colocar a direção. Então, eu falo sempre na direção da emoção. Você já disse que é um grande ouvinte de rádio, e o que o Jorge Vinícius, da Rádio Record de São Paulo, está acompanhando hoje? O rádio em Porto Alegre é muito forte, o rádio em Curitiba também é muito forte, faz um trabalho muito legal. Para você, de repente, André, que está aí, fica no estúdio e não tem mais ou menos a noção de onde chega a penetração da sua rádio, da Banda B, a Banda B, eu posso te assegurar que hoje no estado do Paraná é a principal emissora. A nossa vida é um eterno reciclado, né? Nós vamos ter que se reciclar sempre. Cidadão que acha que já sabe de tudo, que já conheceu de tudo, que já viveu de tudo, que é o grande, que é o experiente, esse aí está à mercê de se desligar de qualquer atividade, de qualquer profissão, e principalmente no rádio, né? Rádio é conhecimento e aprendizado. E na vida a gente aprende todo dia, a todo momento, a toda transmissão, a toda hora, inclusive com o ouvinte, viu, André? Neste momento, milhares de ouvintes apaixonados pelo rádio estão na escuta, e muitos com o sonho de ser radialista, alguns estudando, né, cursando a faculdade. O que você tem a dizer daquela questão? Existe ainda aquela briga radialista, jornalista? O jornalista acha que o radialista não pode? O que você tem a dizer sobre isso, Jorge Vinícius? Eu cursei faculdade 4 anos, concluí o curso de jornalismo, sou jornalista profissional na PUC de Campinas, me formei lá na PUC, só que a minha maior faculdade é a faculdade da vida, é o dia a dia, é essa a experiência. Então, meus amigos, você que tem o sonho aí de ser narrador esportivo, que está nos acompanhando aqui pela Banda B, não ache você que de repente você fazendo um curso de rádio e televisão, ou um curso de jornalismo, eles lá na faculdade vão te ensinar a narrar futebol. Mentira! Se você tem um sonho e tem essa vontade, essa paixão, continue sonhando, mas faça transformar esse sonho em realidade ouvindo rádio, se apegando a alguns profissionais, gravando as narrações desse profissional e seguindo o estilo, começando e procurando o seu espaço, porque o mercado estará sempre aberto para bons profissionais, viu, André? Obrigado mais uma vez, Jorge Vinícius, da Rádio Record de São Paulo, pela participação aqui na série Narrador Esportivo, a arte de narrar uma partida de futebol. Um abraço, eu fico feliz, André York, meus amigos do Arremate Final aqui pela Rádio Banda B de Curitiba, de ter participado, de ter recebido o convite. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns por este espaço aqui dado a nós, locutores, narradores esportivos. E a gente fica saudoso aí. Então, senhoras e senhores, Jorge Vinícius. Valdívia Martinez, o Palmeiras gasta o tempo, espera o árbitro terminar o jogo aqui em Rio Preto. Dá ali pro Léo Lima, capricha, dá tempo para mais um, não dá tempo não. Francisco